Irmãos, a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia. Eu vou deixar uma palavra aqui nessa noite. Juízes capítulo 6. Abra aí sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 1 em diante. Nós temos aqui alguns minutos. Então, eu quero agradecer a Deus por essa noite, pelo convite, conhecer os irmãos, pela recepção. Pastor, Deus te abençoe. Pastor maior da igreja, presidente, Deus abençoe a todos os irmãos e que Deus possa nos guardar até o dia do arrebatamento da igreja. Vamos lá, trazer aqui uma palavra diante do capítulo 6. Você já encontrou? Verso 1 diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Sempre que Israel semeava, subiam contra eles os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. O verso 11 do mesmo capítulo 6. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Repita comigo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Fale isso para o irmão que está ao seu lado, por favor. Diga isso. É uma profecia verbalizada da Bíblia Sagrada, exaurida do texto da Bíblia. Diga para o irmão aí: o Senhor é contigo, varão valoroso. Os que podem tomar o assento, façam isso. Eu gostaria de trazer um tema sobre a semente missionária aqui no capítulo 6. Olha, eu quero pedir a atenção dos irmãos. Quando se lê o primeiro versículo, ou os primeiros versículos do primeiro capítulo do livro de Josué, a Bíblia diz que logo depois da morte de Moisés, Deus levanta Josué para pôr em seu lugar. A Bíblia nos diz que no capítulo 1 e nos primeiros versículos do livro de Juízes, ou dos Juízes, a Bíblia diz que logo depois da morte de Josué, abriu-se uma lacuna na liderança da história de Israel. Assim como Moisés, ele teve o cuidado de preparar uma liderança para pôr em seu lugar na sua ausência, não aconteceu o mesmo com Josué. Josué, ele foi um grande homem, um grande capitão, um homem muito temente a Moisés, um homem muito temente a Deus, mas Josué, ele não teve o cuidado de preparar alguém para pôr no seu lugar, na sua ausência. É por isso que nós temos na Bíblia Sagrada o livro dos Juízes. O livro dos Juízes aparece tão somente para preencher a lacuna deixada por Josué na história da liderança de Israel. Como Josué não preparou ninguém e como Josué não investiu em ninguém, o próprio Deus se responsabilizou em levantar homens e mulheres para libertar a nação de Israel todas as vezes que a nação de Israel encontrava-se em opróbrio, humilhação, dificuldade. Todas as vezes que as nações pagãs se avolumavam contra Israel, subjugando Israel, a Bíblia diz que Deus levantava esses libertadores, porque a palavra juiz no original é libertador. E esses homens foram levantados por Deus para libertar
a nação de Israel do jugo dos adversários. Nessa noite, nesta palavra laconizada que eu trago aos senhores, nós vamos entender aqui sobre a vida de um grande juiz chamado Gideão. A Bíblia diz que Gideão aparece no lugar errado, fazendo a coisa certa. Por que lugar errado? Porque a Bíblia diz que ele aparece no lagar. E no lagar é um lugar onde se espreme a uva para a fabricação do vinho. E agora Gideão aparece no lugar errado, mas fazendo a coisa certa. O que ele estava fazendo? Ele estava salvando o resto de semente, o resto de trigo e o resto de cereal que ele havia juntado nesse período em que a nação de Israel encontrava-se sendo assolapada, furtada, roubada por 3 nações. A Bíblia diz que subiam contra eles os amalequitas, que eram da descendência de Esaú. A Bíblia diz que vinham contra eles os midianitas, que eram da descendência de Abraão. E a Bíblia diz que vinham os filhos do Oriente, que no radical hebraico aqui são os árabes. Então, logo 2 pontos, essas 3 nações se avolumavam, e diz a Bíblia que vinham como gafanhotos e saqueavam, roubavam, furtavam a semente, a novidade da terra, furtavam o trigo, furtavam o cereal. A Bíblia diz que todas as covas, todos os lagares, todas as cavernas, todas as fortificações foram assaltadas por essas 3 nações. É por isso que a Bíblia nos mostra a atitude de Gideão. O que Gideão estava fazendo? O verbo salvar aqui indica a proteção. O que ele estava fazendo? Ele estava salvando aquilo que ele acreditava. Ele estava lutando pelo resto de semente que ele acreditava. Eu trabalho com os originais e eu fiz questão de fazer a exegese da palavra semente aqui nesse texto. A palavra semente aqui no original é mispá, que traduzido para o português é tudo de bom que vem no amanhã. A palavra semente aqui tem tudo a ver com os nossos sonhos, com as promessas de Deus, com os oráculos de Deus e aquilo que Deus vai fazer através de mim e de você. A palavra semente aqui tem tudo a ver com as portas que Deus vai abrir, com os sonhos que Deus vai materializá-los em nós. A palavra semente aqui tem tudo a ver com o dia de amanhã, a certeza de que dias melhores vão chegar para mim e para você. Agora entenda bem, a palavra semente aqui indica que hoje você chora, mas amanhã você vai glorificar a Deus. A palavra semente aqui indica que hoje você pode estar vivendo a maior luta da sua vida, mas através dessa semente que é a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela vai germinar, 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 e hoje você chora, mas amanhã você vai glorificar a Deus. Hoje você pode até estar vivendo as maiores tempestades da sua vida, mas Deus tem uma promessa para você. Deus tem um mispá para te entregar aqui nessa noite, e essa semente que você está lutando por ela, ela vai germinar para a glória do nome de Jesus Cristo. Então, a priori, a princípio, só para nós termos uma base introdutória do texto, nós já estamos entendendo o que Gideão estava fazendo. Ele estava lutando, ele estava pagando preço, ele estava lutando por aquilo que ele acreditava. Ele não apenas estava lutando pela semente física, mas ele estava lutando pelo amanhã, pelo sonho, pela promessa, pela certeza. E ele via que todos os lagares, ele viu que todas as fortificações, ele viu que todas as fortalezas foram atacadas. Então o que Gideão vai fazer? Ele entra dentro do lagar, que é uma cova de aproximadamente 2 metros de altura, e ele fica lá escondido, ele fica lutando, ele fica salvando, ele fica protegendo. Ele diz para si mesmo: ninguém vai roubar essa semente, ninguém vai roubar aquilo que Deus tem na minha vida, ninguém vai roubar a porta que Deus abriu para mim, ninguém vai roubar a promessa de Deus da
minha vida. Então o que Gideão está fazendo? Ele está salvando. E eu trago uma palavra exortativa para mim, para você nesta noite. Lute por aquilo que Deus tem te dado. Lute por esta semente, porque tem muita gente que não acredita, tem muita gente que já disse que essa semente vai apodrecer, tem muita gente que diz que você é um sonhador, tem muita gente que diz que não vai acontecer. Eu trago uma palavra do céu: essa semente vai germinar para a glória de Deus. Pega aí na mão do irmão que está ao seu lado e diga para ele: luta pelo mispar de Deus, luta pela semente, paga o preço, creia você naquilo que Deus vai fazer. Aleluia, aleluia. A semente de Gideão, ou a semente missionária. Então nós já estamos entendendo que Gideão sozinho lutava por aquilo que ele acreditava. Deixa eu abrir um parênteses. Tem muita gente que são avaliadores de promessas e de profecias na igreja. Eu não gosto disso. Tem gente que diz assim: se Deus não falar através de mim, não é verdade. Por exemplo, tem os invejosos, tem os ciumentos, tem aqueles que não acreditam, tem aqueles que acham que só tem que ser através deles e assim, etc, 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 né? Eu não tenho muito tempo, mas vocês já estão entendendo. Então tem muita gente que são avaliadores, olha para ti, olha para mim e diz: não, rapaz, não é bem assim. Olha, eu quero dizer a essas pessoas que me ouvem aqui, que nós não estamos interessados na tua opinião, ou naquilo que tu acha ou deixa de achar. Deus falou comigo, Deus falou contigo, então creia! Amém? Creia você! Então vamos lá. Ó. Então, quando se luta pela semente, vamos voltar para o texto, porque sem Bíblia a mensagem fica vazia. Vamos voltar para o texto aqui. Duas coisas acontecem quando se luta pela semente e por aquilo que Deus tem nos dado. As duas estão no verso 12. Olha o que diz assim: o verso 12 do capítulo 6 do Juízo. Quando o anjo do Senhor veio, essa palavra é teofânica, não é? Teofânica, teo, Deus, fania, aparições, as aparições de Deus, tá bom? Quando o anjo do Senhor veio e apareceu a Gideão e lhe disse: o que o anjo disse? O que? Eu não ouvi, eu estou com problema desse lado aqui. Esse também eu tenho dificuldade, porque vim pegando muito vento nesse aqui. O que o anjo disse? A primeira razão que nós encontramos aqui na Bíblia, exaurimos do texto, quando se luta, está aqui: o Senhor é com... Olha, irmão, só isso aqui nós podíamos fechar a palavra, porque não tem mensagem mais poderosa para essa noite do que essa simples expressão. Aqui se entende claramente como água, logo cristalina essa água, não é? Porque a semente de Gideão não foi roubada. Bom, 7 anos ele ouvindo os passos dos amalequitas, dos árabes. 7 anos ele ali, todas as covas atingidas, todos os lagares atingidos, todas as fortalezas atingidas. 7 anos ele lá. E ele não tinha uma arma para se defender, não tinha um escudo, não tinha nada. Então o que garantia? O que foi que aconteceu para Gideão conseguir vencer 7 anos? Sem ter uma arma, uma defesa, sem falar nada. A resposta está aqui. A resposta é que
Para quem? Olha para mim aqui, eu vou entregar mensagens proféticas aqui, escute bem. É por isso que os inimigos não roubam aquilo que Deus tem na minha e na sua vida. A gente não tem arma, a gente não se defende no braço, porque quem usa o braço é carnal, a Bíblia mesmo diz. Por que ninguém atinge? Por que ninguém rouba? Por que ninguém furta aquilo que Deus tem na tua vida? Não é porque você é bonitinho, não. Não é porque você pode até estar pulando aqui ou vice-versa. Nada disso. É porque o Senhor, repita comigo, o Senhor. Bata no peito e diga, o Senhor é comigo. É por isso que quem quiser invadir o teu lagar vai esbarrar-se na presença de Jesus. Quem quiser, eu vou falar o que Deus está mandando. Quem quiser roubar a promessa de Deus vai esbarrar nele ninguém pá! Levante a mão direita aí, só quem tem, e receba algo do céu. Receba a unção de Deus que é compartilhada. Coloca essa mão ungida no ombro do teu irmão. Diga para ele, o Senhor está contigo no lagar. O Senhor está contigo no lagar. O Senhor está contigo na promessa. O Senhor está contigo na cova. O Senhor está contigo na fornalha. É por isso que 1000 cai ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. É por isso que prepara um leão para te devorar e ele tem que olhar para ti e você olhar para ele e passar a noite toda até que Deus manda o rei abrir a porta. Não adianta, irmão, a semente é tua, a vitória é tua, o Senhor é contigo. Ninguém vai resistir à sua vida. Aqui está a razão consubstanciada dentro do texto que eu trago para a apreciação dos senhores dessa noite. Aqui está a razão calcada. Por quê? Aqui está um mistério. Eu sou crente desde... Eu nasci no Evangelho, na Assembleia. E se eu fosse perguntar aqui, quem foi... Algumas pessoas aqui já foram alvos de promessas de Deus há 10, 15 anos atrás. Tem alguém aqui? Está esperando aí, viu? Espera aí, como é que você acredita numa promessa que foi dita há 15 anos atrás? Que história é essa? Hein? Digam para mim, por favor. Você, fala para o teu irmão, você ainda acredita numa promessa feita há 15 anos atrás? Você acredita ainda numa promessa verbalizada há 15 anos atrás? 10 anos, 8, 20? Que mistério é esse? Olha o mistério revelado aqui. Você acorda com a promessa, dorme com a promessa, não é assim? Trabalha com a promessa, entra no ônibus com a promessa. Ônibus não, para cá é mais trem, né? Como é que chama? Metrô, né, Elias? Mas metrô, pode ficar em pé, Elias? Metrô pode? Não? Tá em greve, né? Poxa, que pena. Olha, irmão, tá greve no ar, greve na terra, já pensou? Como é que você acredita nisso? É verdade, graças a Deus. Como é que você acredita numa promessa que foi feita há 15 anos atrás e hoje ela está mais viva do que há 15 anos atrás? Que mistério é esse? O segredo é que a presença do Senhor, se você não der glória a Deus aí, eu não vou jantar. Se você não der, eu vou fazer uma greve de janta. Olha, sabe o que é o mistério? É que a presença de Deus está envolvendo a promessa. Como a promessa é dele, ele diz, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. É por isso que a gente não desiste. Deixa eu dar um exemplo aqui. É só começar a falar, viu, irmão? Deixa eu dar um exemplo aqui de um homem que a gente tem a ideia só laconizada, é verdade.
Mas escute, Paulo, a gente pensa que a promessa que Atos capítulo 9, lembra? Lá na casa de Judas, na cidade de Damasco. Lembra que quando Deus fala para Ananias, Ananias, vá lá na casa, na rua direita, chega lá e entrega uma palavra a Saulo que ele está orando. Quer dizer, o homem que vinha para matar crente, agora foi recebido na casa de um dos crentes que ele ia matar. Olha só, era para você ter dado glória a Deus aí. Porque Judas e Ananias são os dois nomes citados da igreja, mas tinha outros. E esses dois faziam parte da lista negra de Paulo. Aí Deus vai usar o Ananias para entregar uma profecia e o Judas para dar comida para Paulo. Olha que coisa bonita. Aí, e outra coisa, ele pensou que ia entrar todo pomposo, né? Todo cheio de glamour, né? Aquela coisa toda. Aí ele entra todo humildezinho, né? Conduzido pela mão. Aí Deus diz assim, Ananias diz, Deus, como é que ele está? Ele está zangado? Deus disse, não, vai lá que ele está orando já, ele já está orando. Ô glória! Ele já está orando! Aí o Ananias disse, Senhor, mas a fama dele, a pior coisa é a fama, né? A fama pode ser boa como pode ser ruim. Olha, a fama dele, e o Senhor disse, vai lá, diz para ele que ele é um vaso. Aí o Ananias chega lá, eu acho bonito isso, porque ele bate lá na porta, aí o irmão Judas, aí como é que tá? O homem está aí, está aí. Lógico que estou parafraseando, se não tem no texto, estou parafraseando, para os irmãos entenderem. Isso é coisa de pregador, viu, irmão? Mas eu não fujo do texto, eu estou assim, entendeu? Caminhando. Ele chega lá, irmão Saulo, coisa bonita isso, é irmão Saulo. Eu acho lindo isso. Eu acho bonita essa expressão. O Deus, olha só, que apareceu a você no deserto, no caminho, foi o mesmo Deus que apareceu a mim. Então ele disse para mim trazer uma palavra para você. Você vai ser pregador do evangelho. Não é verdade? Você vai levar, o verbo levar, indicação. Você vai levar o nome dele, o evangelho, reis, nobres, plebeus. Você vai fazer um grande trabalho. Aí a pessoa confunde os apressados, porque tem muito apressado no nosso meio. Gente forçando porta, abrindo porta. Ô Jesus, olha, tá? Manda que eu falo. Forçando porta, abrindo porta, forçando janela, quebrando cadeado para ser matando gente, derrubando gente. Para ser alguma coisa. Porque ele tem que ser. Eu nunca vi, pastor, o senhor que fez referência ao meu nome aqui, eu nunca vi, colega, alguém brigar. Permissão. Eu nunca ouvi alguém brigar na igreja. Eu quero ser porteiro. Você já viu isso? Você já viu essa briga na igreja? Ele foi disciplinado porque queria ser porteiro e eu não deixei. Você já viu alguém brigando? Eu quero ficar lá fora guardando os carros. Ninguém quer, irmão. Mas aqui em cima, misericórdia. Eu estou mentindo aqui, se eu estiver mentindo eu vou parar de pregar agora. Aí a gente confunde a história, acha que Paulo botou a Bíblia debaixo do braço e disse... Sou pregador, sou conferencista. Oh, Jesus amado. Vou montar o meu ministério. Ministério Paulo de Tarso. De perseguidor a perseguido. Ele não fez nada disso, irmão. Pensa no homem calmo. Pensa no homem que Deus está produzindo. Olha só que coisa linda. Trabalhando. Sabe quantos anos biblicamente levou, Deus resolveu deixar passar para cumprir a profecia de Atos 9? 14 anos! Prova na hora, a Bíblia é aqui, irmão, vou provar. Ele foi para Damasco, lá prega, a palavra discussão ali, ele discutia, não é bater boca, ele falava do nome de Jesus. Depois a Bíblia diz que ele vai para Jerusalém e ele pensa que ia ser bem recebido em Jerusalém, aplaudido, não é? Ele chega em Jerusalém, o pessoal vai matá-lo. E a própria igreja não quer recebê-lo. Só que aparece mais um personagem na história de Paulo chamado Barnabé.
Barnabé coloca a mão no ombro de Paulo e diz assim: irmãos, Paulo agora é crente. Eu gosto muito, eu cheguei onde eu cheguei, eu tenho várias pessoas que me ajudaram e me ajudam até hoje. Eu nunca deixei de reconhecer. Só uma palavra para pastoral aqui. Às vezes a gente esquece as pessoas que nos ajudaram no começo do ministério. E às vezes a gente quer até se igualar a elas. Não, irmão, nunca, jamais. Por exemplo, meu pastor presidente, pastor Álvaro Sanches, eu não chego nem aos pés dele, porque ele é o meu pastor. Você está entendendo? Ele me ajuda. E outras pessoas que passam na nossa vida. Só que muita gente cresce, sabe o que acontece? Abandona, não quer mais. Não, agora é como se usou a pessoa. Viu? Barnabé coloca a mão e disse: não, Paulo é crente. Só que Paulo vai embora para a Arábia, Gálatas 1,17, fica 3 anos lá. E depois ele volta para Jerusalém, volta e quer conhecer Pedro. E a Bíblia diz que ele passa 15 dias lá, e Pedro está muito ocupado, a agenda de Pedro é muita oração, muita cruzada, muito congresso, muita visita nas igrejas. Ele não, mas pastor é assim, não é verdade? E vai para cá e vai para lá, e ele disse: não vou ficar mais aqui, quer ser morto, querem matá-lo, e a Bíblia diz que ele vai para Tarso. Lá em Tarso, biblicamente ele fica 10 anos, chamado silêncio paulino. Então veja bem, 10 com 3, 13. E alguns meses, vamos chegar a 14 anos que Paulo ficou no óleo. "14 anos, ele ficou assim, ó, vou te usar, Paulo. Ele dormia, acordava, ia trabalhar, ia para o culto, e ouvia um dirigente que não conhecia mais do que ele. Mas como não era a hora do dirigente, era a hora dele, não era a hora dele do dirigente, ele tinha que ficar sentado ouvindo. Ele não saiu montando nada não, irmão, ele esperou. Porque a presença de Deus estava protegendo a semente. A presença de Deus estava protegendo a promessa. Aí, vem cá, pastor, por favor, me ajuda a pregar. Aí acontece que depois de 14 anos... os anônimos fundaram uma igreja lá em Antioquia. E a Bíblia diz que esses anônimos fizeram um grande trabalho a ponto da fama daquela igreja chegar até Jerusalém. E lá em Jerusalém, os apóstolos não podendo ir, muito ocupados, mandaram quem? Barnabé. Barnabé encontrou Paulo no primeiro ano. Faziam-se aproximadamente 13 anos que eles não se viam. Dá para lembrar depois de alguém, depois de 13 anos, irmão? Oh, esse aleluia, eu gostei. Dá, irmão, para lembrar de alguém depois de 13 anos. Se vocês passarem 13 anos sem ouvir falar do pastor Carvalho Júnior, ou eu já morri, ou eu já fui para o céu, ou eu mudei de país. Não é verdade? Mas como a promessa era de Deus, pode passar o tempo que passar. Aí o que é que Paulo, depois de 14 anos, a Bíblia diz que Barnabé chega lá em Antioquia, e ele percebe que era a hora de Paulo. Agora, quem falou para Barnabé que era a hora de Paulo, o momento de Paulo? Porque quem disse para Barnabé que Paulo estava vivo? Se ele estava no anonimato, escondido, lá na cidade, na cultura, na grande cidade, só perdia para Alexandria e para outra cidade lá, cidade de Tarso, centro cultural da época. O que Paulo estava fazendo? Ele estava... ele era fabricante de tendas. Então, pastor, eu vi o senhor fazer assim ali, eu vi o senhor fazer. Então dá para o senhor fazer isso aqui que eu vou lhe pedir. Faz como se o senhor estivesse costurando. Oh, não, mas não costura assim, não é assim. Isso, vai. Mas relaxa, vai. Isso. Ele estava fazendo ali agora, né? Faz. O que Paulo está fazendo? Está trabalhando. Só que aqui dentro Deus está dizendo: vou te usar, a promessa é minha. Fica aí. Barnabé, está ficando pior cada dia. Barnabé, geograficamente ele vai fazer uma viagem de 300 quilômetros.
300 quilômetros distanciava Antioquia de Tarso. E Barnabé vai para buscar um homem, só Deus mesmo, né? E lá vai Barnabé. Porque a Bíblia diz, olha os verbos em ação lá. E partiu, Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso. Olha o outro verbo de ação. A buscar Saulo. Então ele vai. Irmão, se você não der glória a Deus depois, 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros. E quando Barnabé chega, Paulo, cadê Paulo? Deus é engraçado. Oh, perdão. Engraçado é uma palavra de Nordeste, né? Deus é interessante. Sabe por quê? Porque para Ananias, Deus disse onde Paulo estava. Mas para Barnabé, Deus disse, vai procurar. É Bíblia ou não é isso? Bíblia é Bíblia, o resto tudo é revista Veja, irmão. Ele mandou procurar. O que significa? Você viu Paulo? Você viu Paulo? Você viu Paulo? Que Deus queria testar Ananias, se o Barnabé realmente ia até cumprir a missão. Você viu Paulo? Você viu Paulo? Você viu Paulo? Cadê Paulo? Eu vim atrás de Paulo. Você viu Paulo? Você viu Paulo? Até que alguém disse, Paulo está lá na tenda. Está lá no cortiço, Paulo está fazendo tenda, está suando a camisa, está trabalhando. E a Bíblia diz que quando Barnabé encontra Paulo, 13 anos sem se ver. 13 anos sem se falar, 13 anos sem comunicação, mas a mesma mão que há 13 anos atrás colocou no ombro dele, ele repetiu a cena. Ele olha para Paulo e diz, irmão Saulo, chegou a hora de Deus na sua vida. Vamos, é para dar glória a Deus. Foi fraco. Vamos, Deus vai te achar aonde você estiver. Pega na mão, eu vou falar mais meia hora, hein? Não vou parar agora não. Pega na mão do teu irmão e diga para ele, Deus vai te achar aonde você estiver, diga. Mas olha para ele, Deus vai te buscar. Não se apresse, a promessa é dele, o Senhor está contigo. Levante a mão direita aí, só quem tem. Feche os olhos e recebe o que eu estou recebendo de Deus aí, vai. Recebe o que eu estou recebendo de Deus aí, vai. Recebe. A Bíblia diz que a unção de Deus é compartilhada. Então recebe aí. Agora coloque essa mão no ombro do teu irmão e transmita para ele. Transmita, vai. Deixa a glória de Deus fluir aqui. A promessa está salva. Rakalamandaraka Shandaraka Yandoya. I know Kontoro Mandai Kantara Kanto Kantara Makaya. Andaro Kotoro Mandai anda Kanto Kanamanare Kanto. Ainda Kantori Gamdori Kamanda Kanto Karima Katori Maka. Ai Kantori Kantara Vai, irmão, recebe. Se você não gosta de barulho, vá para o cemitério dessa cidade. Mas recebe aí. Deus vai te achar. A promessa está garantida, obreiro. A porta está garantida. A promessa está garantida. A promessa está sendo temperada, guardada, protegida. Aleluia. Mas olha, meu Deus. Mas escute. O fato, olha, isso aqui é importante. Eu não posso terminar sem dizer isso aqui. Que o fato de termos a promessa de Deus e a presença de Deus na promessa, na semente, garantindo o sucesso da semente, o sucesso da obra e do projeto dele em nós, não nos isenta
das lutas e das dificuldades, amém? O fato de termos a presença de Deus não garante a você uma vida só de pisando em nuvens aí, irmão. Hã? Eu estou meio cansado de um evangelho que estão se pregando, porque todo dia a gente está num congresso, e eu estou meio cansado de umas mensagens assim, irmão. Daqui a pouco Deus vai ter que sair do lugar dele para a gente sentar, irmão, porque está muito alto o negócio. Está difícil acreditar em certas coisas, está difícil. A gente que nasceu no evangelho sabe que não é nada disso, né, irmão? Né? Não é verdade, varão? É uma benção. Viu? Ele inspira a gente a pregar esse irmão aí, viu? Maravilha. Esse evangelho de que eu posso, eu tenho. Você reparou isso? Irmão, olha, irmão, tem gente que não gosta, mas eu não estou preocupado se gosta ou não. Eu decreto. Tem gente que fala eu decreto e nem sabe o peso que tem essa palavra decreto. Eu exijo. Como exigir o quê, irmão? Se o que ele já fez, a gente tem milênios para agradecer. Quando Jesus chamou os discípulos, ele disse assim: vocês querem me seguir? Tome um buquê de flores. Foi isso que ele disse? Ah, não, é porque eu não li essa parte. Vocês querem me seguir? Tome uma caixa de bombom de chocolate. Foi isso? Não. Mas por que estão tirando a cruz de hoje e colocando flores, chocolate, chave? Negócio de tomar chave, irmão. Eu até tentei, Noemi, eu até tentei pregar assim: toma isso e tal. Aí Deus disse: para. Devagar você. Deus falou: para, volta. Porque eu fui tão pressionado, na mensagem que eu prego, eu fui tão pressionado, só Deus sabe. E só o Espírito sabe como é que está o coração do Carvalho Júnior. Eu fui tão pressionado, mas eu sou tão pressionado, que às vezes nós somos tentados a mudar. Que o meu coração só não explode porque Deus não deixa. Mas é e-mail, é tanta palavra áspera, gente que não gosta de mim sem ter falado comigo uma única vez. Nunca pegou na minha mão, mas não gosta de mim. Deve ser coisa do cão. Então o que é que eu penso? É porque eu prego isso. Estão tirando a cruz e botaram flores, chocolate, chave. Eu decreto, e se não fizer eu rasgo a Bíblia. Irmão, não faz isso. A Bíblia é cara, irmão, não rasga. Se for para rasgar a Bíblia, me dê, que eu vou usá-la, eu vou lê-la. Não existe esse evangelho barato, não é o evangelho. Jesus quer me seguir? Aí o pessoal: queremos. Ele disse: então, pegue a cruz, negue-se e pise aonde eu pisei, porque seguir no original é lá pisar onde Jesus pisou. Então tem que vir atrás de mim. Cruz fala de suplício, de morte, de dor, de humilhação. Evangelho não é parque de diversões, irmão. Evangelho não é Beto Carreiro. E ele diz: não faz isso, porque o Beto Carreiro é muito meu amigo. Se não prega isso, eu digo: eu prego, rapaz. Amigo, fala é a verdade na cara. Evangelho não é Beto Carreiro, não é roda gigante. Nada disso, irmão. Ser crente é pagar preço. Ser crente é ser fiel a Deus. Levante a mão aí, só quem concorda e glorifica. Se você não concorda, diga misericórdia. Não é verdade? Evangelho é difícil. Seguir a Jesus é ser perseguido. E vou falar, eu só prego hoje aqui mesmo. Entendeu? Evangelho, irmão, é ser perseguido pelos crentes. Porque quem fala de crente é crente. Quem persegue obreiro é obreiro. Esse negócio, eu vou falar se eu não falo. Esse negócio que o mundo persegue é mentira, irmão. Quem persegue a gente da igreja. É
engodo, é utopia, é sofismo. Levante a mão direita e receba aí, receba aí. Receba do céu, não é do Carvalho Júnior, é do céu. Quem não quer ver o nosso sucesso está pensando que é o ímpio. Que é o ímpio, olha, o meu vizinho de prédio, o vizinho, eu moro num prédio com 4 apartamentos, meu vizinho de baixo, eu fico um bom tempo sem vê-lo. E quando eu encontro ele na garagem, ele falou: ô pastor, tá fazendo falta, olha só, não é crente. Aí eu falo: pois é, vizinho, eu estou aí agarrado com o evangelho. Ele falou: mas por que tu viaja tanto? Olha só, eu digo: não, é porque as igrejas me convidam, eu prego a Bíblia. Ele falou: ah, olha. Eliésio, ó, fala isso pro crente. O crente, né? Quer se aparecer. Fica assim com o cotovelo doído. O meu vizinho certo dia disse assim: ô pastor, deixa eu fazer uma pergunta aí. Você fica feliz com isso que você faz? Eu digo: fico. Ele disse: eu também. Ele não é crente, irmão. Mas hoje, não é em vão que Paulo disse que as nossas guerras são internas. Deixa esse assunto para outro dia. Aleluia! O fato, repita comigo: o fato de termos a presença de Jesus não nos isenta das lutas, das dificuldades, das pedradas, das calúnias, das oposições, mas a presença dele nos garante a vitória. O fato de termos, só para quem é sonhador, eu vou mostrar o teu retrato na Bíblia aqui, Êxodo 30 e verso, eu também creio, Êxodo 30 e versículo 36 diz assim: uma parte dela reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde, a palavra onde aqui no original é encontro, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Olha, irmão, vou terminar, não sai agora que eu vou terminar já já. Ó, escute, aqui está, viu, obreiros, pastores, colegas. Não dá, né? Olha. Ó, aqui está o retrato daqueles que lutam pela semente. Só me escute aí. Aqui está o retrato daqueles que pagam preço por um projeto de Deus, por uma ação de Deus na vida. Deus está falando aqui da terceira composição do altar, chamada gálbano, não é isso? A primeira é o estoraque, a segunda é a ônixa e o terceiro é o gálbano. O estoraque, os irmãos sabem, é uma resina que sai espontaneamente dos arbustos. A ônixa é uma concha onde se mergulha, abre-se a concha, tira o líquido de lá dentro. Mas o gálbano é uma planta sem aparência e que não tem formosura nenhuma. E para a planta, o gálbano, gerar o líquido para misturar no estoraque e na ônixa, os sacerdotes tinham que fazer duas coisas. Eles tinham que moer e pisar. Na minha tradução diz: reduzirás a pó. Mas tem outra tradução que diz: e dele moendo pisarás. Quem tem essa aí? Quem tem essa aí? Tem, né? Então eu estou dentro da Bíblia. Nessa tradução, essa minha é muito mais próxima das cópias, mas essa aí eu acho ela bem mais forte. Por quê? E dele moendo. A palavra dele, entre parênteses, lá é gálbano. Então os sacerdotes pegavam o gálbano, que é a planta, e eles tinham que fazer duas coisas. Eles tinham que moer e eles tinham que pisar. Eles tinham que pisar e eles tinham que moer. Olha. Ó. Eles pisavam. Sabe que eu... Não tem problema, não? Olha, rapaz. Então, vem cá. Agora tu vai fazer isso aqui para todo mundo ver. Faça isso aí para todo mundo ver. Olha, pastor. Oh, glória.
Chega, deu até um arrepio, hein? Já pensou? Semelhante ao que o colega fez, os sacerdotes pisavam, moíam, amassavam, pisavam, moíam. Olha, era para você ter dado glória a Deus, Jair, mas tudo bem. E massa, pisa. Olhe para mim. Até que o líquido começava a aparecer. Aí o líquido pingava. Vinha um pingo, dois, misturava-se. E a Bíblia diz, e dele, o dele ali é o gálbano agora amassado. E dele porás diante do altar. Ó, quando a gente tira o líquido da laranja, a gente joga o bagaço fora. Eu não gosto muito do bagaço. Gosto é igual ao nariz, né? Eu não gosto muito do bagaço. Quando você pega algum bagaço, a tendência é jogar no lixo. Mas olha o que Deus nos ensina nessa noite aqui. O bagaço, o gálbano, que ficava só um bagaço, Deus não queria que jogasse fora. Pegue o bagaço e coloque diante do altar. Olha só. Todo moído, todo pisado, todo machucado, todo ferido, mas está aqui ainda cá. Não adianta, você é sonhador, você está lutando pela semente, e às vezes você é pisado, amassado, humilhado, mas Deus não manda te jogar fora não. Deus diz, coloca ele diante do altar, coloca ele diante do altar. Aqui, olhe para mim aqui. Aqui está o retrato do crente que sofre e não desiste. Aqui está o retrato daquele crente que passa humilhação e não desiste. Aqui está o retrato do crente gálbano, quanto mais humilhado, mas ele está lá. Deus diz, eu quero ele diante do altar. Eu quero destaque. Te humilham, Deus te destaca. Pisam em você, Deus te coloca diante do altar. Não adianta, crente, não adianta. Ninguém vai te tirar do altar. Por quê? Por que que fica no altar? A Bíblia responde. A primeira regra da hermenêutica, a Bíblia interpretando a Bíblia. Ó, por que diante do altar? Duas coisas aconteciam. Primeiro, para servir de testemunho. Repita, testemunho. Ó, os outros sacerdotes que não participavam ou não participaram do processo de moer e pisar, eles tinham que admirar o gálbano. Um olhava assim. Olha, foi pisado, hein? Foi pisado, testemunho. Levante a mão, levante a mão. Sua vida, sua luta, sua prova, sua cruz está servindo de testemunho para muita gente. Olhe para mim, olhe para mim. Muita gente está dizendo, como é que ele venceu? Deus manda eu te dizer, ele venceu pela minha graça, pelo poder do meu Espírito. As pessoas achavam que tu perderias, que tu ias embora, que alguém disse para ti, agora acabou não. O melhor de Deus ainda vai chegar na sua vida, crê! Fala para o teu irmão, não acabou, diga isso. Olha para ele, diga não acabou. Diga não acabou. É testemunho, eles vão ter que dar testemunho. Os teus inimigos vão ter que ficar perplexos com a tua vitória. Como é que ele venceu? Por que que ainda ele está no altar? Pro último. Ó, eu tenho que terminar. Ó, segunda razão, a Bíblia diz, onde, diga comigo, onde? Jesus, olha, vigília, diga onde? Eu virei a ti. Eu descobri, eu estou pregando isso aqui porque eu vi os irmãos se manifestarem, inclusive o pastor, os obreiros, que aqui é engraçado, aqui é uma bênção, porque aqui é obreiro da glória a Deus. Olha, eu estou maravilhado com isso. Vou levar isso no meu coração.
Aqui é obreiro da glória a Deus, olha, porque meu Jesus, só Deus sabe o que eu estou falando. Aqui o obreiro faz isso, né? Deus abençoe vocês. Mas eu descobri que aqui tem muitos crentes chamados gálbanos. É o crente que recebe a manifestação, onde eu virei a ti. A palavra eu ali não é o eu, a primeira pessoa do singular. A palavra eu ali no radical, ou seja, no hebraico, significa duas abreviaturas do nome Deus. Então, eu, Deus, virei a ti. Quer dizer, o líquido sai, mas a presença vem. Olha que coisa bonita. O líquido sai, mas a presença vem. Tem crente gálbano aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê crente gálbano aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê o obreiro gálbano? Amassado, triturado, mas Deus está onde eu virei. Cadê os cantores gálbanos aqui? Cadê? Aleluia. Aleluia. Onde eu virei a ti? Esse crente gálbano, irmão, ele chega até a incomodar aquele crente frio. É porque tem uns crentes na igreja que ele diz, não precisa gritar. É um crente que não gosta de se amarrotar. Sabe? Sabia que tem crente que não, é um crente que não gosta de se amarrotar. Ele fica toda hora preocupado, né? Ou preocupada. Não quer se amassar. Por quê? Por acaso aqui é um desfile? Não. Por acaso aqui é um concurso do mais belo da... Não. Irmão, se tiver um crente aí que não gosta da glória a Deus, incomoda ele aí, incomoda. Incomoda ele aí. A segunda razão, porque a semente está garantida. Primeiro é porque o Senhor está conosco. A segunda é que, vejam bem, terminar, o anjo do Senhor desce, versículo 11, eu estou na Bíblia, o anjo desce, e a Bíblia diz que ele fica observando a atitude de Gideão. E depois de observar a atitude de Gideão, ele diz, tu és varão. Olha, irmão, por quê? Ele sozinho lutava com 3 nações. Ele sozinho lutava contra os inimigos que queriam usurpar a semente. E a atitude de Gideão fez com que os céus fossem mobilizados, a ponto do próprio Deus usar a forma de um anjo para falar com ele. Quer dizer, para muitos você é sonhador. Para muitos você é um homem que está iludido ou iludida, sonhadora. Mas para Deus, você é varão valoroso. Eu vou provar como é que você fica depois de ouvir uma palavra dessa. Depois que você ouve uma palavra do pastor, o teu dirigente. Você precisa crer, irmão. A Bíblia diz que Jairo foi até Jesus, pedindo que fosse à sua casa. E quando, no intercurso da caminhada, a Bíblia diz que surge a mulher do fluxo de sangue, quer dizer, o autor para de falar de Jairo, fala da mulher, mas Jairo está lá. Jairo está lá. Aquela mulher veio, tocou na orla de Jesus, do vestido, foi curada. Jesus para, abençoa ela, diz que ela está abençoada, curada, ela foi embora. E Jairo viu tudo aquilo. Jairo viu ela sendo curada, Jesus falar com ela. Então o que Jairo vai fazer? Jairo começa a criar perspectiva de vitória. O que Jairo faz? Bom, ela veio por detrás, toca no vestido dele e é curada. Imagine a minha filha, que ele vai colocar a mão sobre ela. Quer dizer, Jairo ele já começa a criar o que os psicólogos dizem de castelos, né? Sonhos, materialização, tudo. E quando Jesus se apronta novamente para caminhar com Jairo até a sua casa, a Bíblia diz que chega um, venha mais para frente, pastor, por favor. Chega um dos principais da sinagoga e chega com Jairo, diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, sua filha acaba de morrer.
vamos preparar o enterro. Mas a minha Bíblia diz, e a sua, que Jesus estava tão próximo de Jairo, que ele ouvindo isso, a Bíblia diz, e ouvindo isso, ele olha para Jairo e diz assim: crê somente, e ela será salva. Mas olha só, de um lado, olha o que é Bíblia, olha o que é Bíblia. De um lado, alguém está dizendo: Jairo, vamos embora, morreu. Do outro lado, Jesus está dizendo: não morreu. De um lado, alguém está dizendo: vamos preparar o enterro. Do outro lado, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. É Bíblia ou não é? De um lado alguém diz: os teus sonhos, já para, sonhador, essa semente não adianta. Do outro lado Jesus diz: olha, essa semente vai germinar, porque a minha presença está nela. De um lado alguém diz: rapaz, a porta vai fechar. E do outro lado Jesus diz: a porta que eu abro ninguém fecha. De um lado alguém diz: acabou, rapaz, para. Do outro lado Jesus diz: não acabou, o meu melhor ainda vai chegar na tua vida. Vai, adora, levante a mão aí, só quem crê, fica de pé, vai ficando de pé, glorificando, não acabou não! De um lado alguém não acredita em você, do outro lado Jesus diz: eu acredito em você. De um lado alguém diz: você está perdendo o teu tempo. Aí do outro lado Jesus diz assim: crê, creia. Obrigado, pastor, obrigado. Olha. Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus diz. Ele diz: crê somente e ela será. Crê somente e ela será. Crê é presente, ela será é futuro. Então, para mim chegar no ela será, eu tenho que crer agora. Se eu não acreditar agora, eu não chego no ela será. Então, a fé é isso. É crer quando está morto. É crer quando está fechado. É crer quando não existe. Isso é fé. Aleluia. A semente que você tem guardado até hoje, ela é pequena, talvez insignificante para muitas pessoas, mas para Jesus, Eu vou terminar como Deus me deu essa mensagem. Eu perguntei para técnicos da área, tanto para fora, lá fora do país e aqui no Brasil, pessoas que estudaram, que são bons nisso. O que vale mais, a semente ou a terra? Já pararam para pensar nisso? O que vale mais, a semente ou a terra? Para todos os técnicos, sendo crente ou não, todos disseram para mim que o que vale mais é a semente. Espera aí, o que Gideão está fazendo? Ele está lutando pela terra? Está lutando pela semente. Por quê? Porque não é o local e não é o lugar. É você, eu no lugar, no local. Sabe o que acontece hoje? Uma briga pelo local, quando na verdade nós temos que brigar pela semente. Porque aonde eu for, se eu tiver uma semente boa, meu irmão. Por que as pessoas estão lutando pelo local? Porque não tem semente. Aí vem eu só falo me pautando na palavra, vem a história de Ló. Ló brigou pelo local, ele queria o local. Tio, aqui tem água, aqui não sei o que. Abraão disse: tá bom, eu vou abrir mão de uma lei chamada gerontocracia, que estava inserida no Código de Hammurabi. Uma lei que dava direito aos velhos a escolha. Novo, na época de Abraão, não podia escolher. Abraão abre mão dessa lei e disse: meu filho, já que você está querendo briga, escolhe o lado que você quer. Ele olhou.
Eu quero ali, tio, verde, campinhazinha, bonitinho. Aí o Abraão disse, eu vou para o outro lado. Agora um detalhe, você vai sem semente. E eu vou com a semente. Eu vou com a promessa. A Bíblia diz que ele, é só ler 14 e 15 de Gênesis, o começo de tudo. Você vai ver que Abraão com dificuldade arma sua tenda, porque o solo que ele foi muito duro, muito difícil. Meu Deus, não era fácil, solo difícil. E lá está ele, até que de noite, descansando de um trabalho do dia, Deus disse, Abraão, quero falar com você. Sai da tenda, vai lá para fora, olha para cima, olha para cima, irmão. Olha para cima, meu irmão. Eu quero deixar uma palavra para vocês. Olhem para cima. Conta as estrelas. E ele não pôde contá-las. Aí Deus disse, assim será o resultado dessa semente que você trouxe. É Bíblia ou não é? Então não lute pelo local. Quando o pastor, agora eu falava pastoral, eu estou vindo de 2 escolas bíblicas, irmão, só estou abrindo na cabeça. Ó. Quando o pastor te mandar para qualquer lugar, vai, irmão. Tem gente que, vou falar, Jesus, tem gente que diz assim, não, aquele lugar é apertado, eu sou teólogo, eu sou não sei o que. Não, irmão, vá, não tenha medo. Você está só olhando o local, olha, é aqui, valorize isso aqui. Valorize a semente, valorize a promessa, porque aonde você colocar o pé, Deus vai colocar o pé contigo. Luta, pega na mão do teu irmão e diga para ele, luta pelo local, luta pela semente, diga, luta pela semente. Não valorize o local é segunda parte, o local é secundário, luta pela semente. Se a semente é boa, não há terra difícil. Para terminar, o Espírito de Deus manda eu dizer a mim e aos senhores que chegou a hora da colheita. Chegou a hora de nós colhermos o resultado da nossa fidelidade. Os 7 anos, 14, 20, não sei, os anos que você está lutando pela semente. Então levante, pastor, permissão, levante a mão assim. Só quem crê. Quem não crê, não faça, porque não vai mudar nada. Assim, com a mão fechada, isso. Porque com a mão aberta a semente cai. Fechei. O que nós temos aqui? Nós temos a semente banhada com lágrimas, com presença de Deus, com dificuldades, o lagar apertado. Mas chegou a hora da colheita. Olhe para mim aqui, ó. O Xandoruia Faia. O Espírito de Deus manda eu dizer que na vida de muitos crentes, os 7 anos de humilhações vão terminar nesta noite. Oriamande caem, Xandoro contoro mandaracaia. Oriandarabachanda aiko yandarakaia. Quando eu te der o sinal, levante aí, levante. Quando eu te der o sinal, você vai soltar esta semente, e aonde ela cair, ela vai produzir, ela vai germinar, porque ela vai banhada, molhada. Oh, andai, olha a glória de Deus. Ela vai banhada, molhada. Oh, yamai koutori amanda. Se eu fosse você, direciona o teu corpo geograficamente onde está a sua casa, o local do teu aonde você quer que essa semente caia. Vai, obreiro. Isso, obreiro. Obrigado, companhia. Aonde você quer que essa semente caia, ela vai cair, ela vai germinar. Eu quero profetizar aqui, aleluia, anos e mais anos desta conferência aqui nesta cidade. Nós estamos aqui profetizando a ampliação desse congresso missionário. Já está grande, vai ficar maior ainda, porque a semente vai cair em muitos lugares e ela vai brotar, vai germinar. E eu tenho alguma notícia do céu. Deus já está resolvendo problemas do teu lar. Escute bem, você está aqui e a semente vai cair lá e vai germinar lá.
Fecha os olhos, fecha os olhos. Quando eu te der a ordem, não, porque quem dá a ordem aqui é o pastor. Quando eu te der o sinal, você vai soltar esta semente. Feche os olhos. Pai querido e santo, falei a tua palavra nesta noite. Olha quantos lutadores, lutadoras, homens e mulheres que lutam. A tua presença está na semente. A tua presença está na semente. Olha aí, olha a tua presença aqui neste local. Chegou a hora da colheita, Senhor. Chegou a hora de colhermos o resultado da nossa fidelidade. São muitos anos dentro do lagar, Senhor. Olha a tua filha, o teu filho, anos e anos dentro do lagar, lutando pela semente, lutando pela promessa, assim como lutou Gideão. E agora, Senhor, o Senhor nos dá uma palavra de encorajamento, de força, de graça. Chegou a hora da colheita. Vá renovando vidas aqui, vá enchendo vidas aqui. Irmão, vá se despedindo do lagar, porque hoje foi a tua última noite do lagar. Foi a tua última noite do lagar. Foi a tua última noite no lagar. Vá se despedindo. Vá se despedindo. Xaraica. Isso, aleluia. Agora quando eu te der a ordem, solta esta semente agora, irmão, em nome de Jesus, e prepare-se para colher. Solta, pode soltar, pode jogar. Lança, 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 lança. Anda, anda, anda. Onde ela cair, anda, anda. Aonde essa semente cair, ela vai germinar. Isso, adora, adora, lança, irmão. Vira, vira, irmão, vira. Vira o teu corpo para trás. Vira o teu corpo para o lado. Vira o teu corpo para o outro lado. Obreiro, essa semente está caindo lá na congregação. Está caindo lá na tua igreja. Está caindo lá no teu bairro. Está caindo lá no teu local de trabalho. Isso, adora, 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 vai. Só os que crerem, sintam aí a presença do Espírito Santo. É a última noite no lagar. Vá se despedindo do lagar, vá. Abrace o teu irmão e diga para ele: chegou a hora da colheita. Abrace 2, 3, 4 pessoas aí do teu lado e diga para ele, diga para ela: chegou a hora da colheita. Chegou a hora de colhermos o resultado de tantas lágrimas. Chegou a hora de colhermos o resultado de tantas lutas. Chegou a hora de colhermos o resultado de tantas pedradas, tantas humilhações. Abrace, abrace, abrace. Não dê um abraço rápido, irmão. Dê um abraço demorado. Dê um abraço de crente fiel. Dê um abraço de um homem que está saindo do lagar. Dê um abraço de um Gideão que está se despedindo do lugar apertado. Dê um abraço. É hora da colheita. É hora da colheita. É hora de colhermos.